Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda à Rede Pedagógica, a maior comunidade de aprendizagem em rede do planeta. Hoje é o último dia de programação ao vivo da 16ª Semana Rede Pedagógica. Foi realmente uma jornada intensa, uma jornada de muito valor. Estivemos juntos aqui desde o dia 20 de janeiro e hoje, dia 28, encerramos as gravações das live aulas que fazem parte dessa trilha de aprendizagem. Lembrando que a nossa formação não é constituída apenas pelas lives. Nós também temos muitas videoaulas que foram disponibilizadas no canal do YouTube da Rede Pedagógica e dentro da plataforma de cursos online da rede, a RP EAD, você encontra também materiais complementares e atividades de interação. Os materiais complementares são textos, bibliografias em geral, os slides utilizados pelos professores nas videoaulas, que também servem para leitura, reflexão e para retomada dos conteúdos. E temos nessa edição também livros completos que estão sendo disponibilizados respeitando a lei de direitos autorais, tá bom? São livros do professor José Pacheco, de distribuição gratuita, autorizada. Tudo isso dentro da 16ª Semana Rede Pedagógica. Nós incluímos também, lá no minicurso do professor Wilton Ormundo, da Editora Moderna, diversas propostas de oficinas integrativas para que você possa realizar aí na sua escola um projeto de integração com as famílias nesse ano que se inicia. Tem bastante coisa para você estudar na 16ª Semana Rede Pedagógica. Ela é gratuita até o dia 20 de emitir o seu certificado gratuito a partir do dia 10 de fevereiro. Agora, nós vamos aqui fazer a última parte do minicurso do professor Lino de Macedo, Psicologia, Escola e Família. Gente, um minicurso bastante denso, mas muito interessante, que enriquece aí a discussão que tivemos aqui durante toda essa semana. Boa noite, professor Lino, seja Boa mais uma noite, vez Érica. bem-vinda. Boa noite a todos. Então, que prazer estar aqui com vocês no domingo. Espero aí que a gente... É a última atividade dessa semana, né? Desse evento da semana, né? Sim, é a última gravação que a gente está fazendo para a semana, né? Depois dessa sua live e intervalo, a gente vai liberar as videoaulas, que não Ótimo. foram liberadas ainda, que você gravou. Eu vou fazer uma live com um dos participantes para que alguém possa partilhar um depoimento ao vivo. E no final do dia de hoje a gente vai fazer uns sorteios, porque o pessoal que participa também concorre a prêmios aqui na rede. Que maravilha. Beleza. Professor Lino, de fato, nesse seu minicurso, eu me surpreendi, né, com a quantidade de assuntos que derivaram, né, desse eixo comum aí, que é a questão da escola, da família, né? Eu me Sim. surpreendi com o desdobramento que você apresentou, né, a respeito dessa temática, falando aí de estilos parentais, características psicossociais, tipologias culturais, sistemas, autonomia, escrita expressiva. Vamos combinar, dá quase uma pós-graduação aqui, né? É muita conversa. Falando nisso, Érica, eu não sei se eu vou atropelar aí o seu esquema, mas eu gostaria de, sobre os estilos parentais, o vídeo já foi posto disponível, né? Sobre os estilos parentais. Nós estamos disponibilizando hoje outras 3 videoaulas, mas esta já foi disponibilizada sim. Então, sobre essa questão, o que eu gostaria eu gostaria de lembrar duas coisas que eu não me ocorreu falar no vídeo e eu acho que elas são importantes, que é o seguinte, né? Os 4 estilos, o autoritário,
o permissivo indulgente, o permissivo negligente, o estilo com autoridade, na verdade, todos nós navegamos pelos quatro. Em certos momentos, a gente age de uma forma autoritária, em certos momentos, nós somos permissivos, em certos momentos, nós somos até negligentes, porque temos que reconhecer isso. Nós, eu digo, nós pais, nós mães, professores, professoras. Em certos momentos, a gente age da forma que é a melhor para o desenvolvimento, para o bem-estar, para a promoção de uma convivência, de um desenvolvimento saudável para todos. O problema, então, na verdade, a gente tem que reconhecer que nós somos... A gente passa muito por esses quatro estilos. O problema é a gente observar, né? O que vale a pena observar é a predominância. Em qual estilo eu tendo a predominar? Esse é porque é essa predominância que caracteriza, digamos, um estilo. Uhum. Porque aí vem o segundo comentário que eu queria falar. Há pessoas, por isso que eu chamei de estilos relacionais. Há pessoas que puxam mais da gente o lado autoritário. Não, pelo jeito dela ser, pela forma dela conduzir, dela fazer demandas, dela reagir às coisas, né? Então, há crianças, há pessoas que demandam mais o lado autoritário nosso. Há pessoas que demandam mais o nosso lado permissivo. Eles têm um jeitinho de pedir, têm um jeitinho de conversar, eles têm lá a sua estratégia sobre a qual que mexe com a gente, que amolece a gente. Tem outras pessoas, tem situações, tem contextos, tem momentos da nossa vida que a gente acaba, às vezes, sendo negligente. Negligente conosco mesmo, negligente no cuidando da nossa saúde, do nosso bem-estar, não oferecendo o melhor para nós mesmos, negligente com as pessoas. Às vezes a gente é negligente com as situações e nós temos que assumir que, às vezes, o contexto, sei lá, coisas da vida... E muitas vezes nós temos a felicidade de cuidarmos bem de nós mesmos, dos outros e tudo. Então, há pessoas, né, esse é o segundo comentário, que puxam mais um estilo ou outro, porque todos os quatro estão dentro de nós. Excelente, Lino. Era justamente a respeito disso que eu pretendia conversar com você. Sim. Apesar desse perfilamento, né, permitir uma análise mais científica dos perfis e do comportamento, essa fluidez entre eles. Porque eu percebi pelos comentários, nas videoaulas e nas lives que fizemos aqui, que muitas pessoas até tiveram dificuldade de se identificar com um desses estilos. Até porque o olhar que nós temos de nós mesmos pode ser diferente do olhar que o outro tem. Que é uma coisa difícil, né? Da gente se às vezes a gente é muito outro. benevolente conosco mesmo. Às vezes nós somos muito críticos, muito autocríticos, muito rigorosos. Então, assim, às vezes é difícil a gente identificar. Pode ser que eu diga assim, eu sou o perfil tal. Mas aí quem convive comigo fala assim, não, você... Não, você é assim. Então é interessante isso, né? E também o fato da gente assumir perfis diferentes dependendo do tempo, do momento de vida, do contexto, né? Do ambiente em que a gente estiver. Da situação. Isso. A gente falou aqui, por exemplo, da dicotomia, né? Que alguns filhos percebem que os pais têm um comportamento X fora de casa. Perfeito. E outro comportamento em casa, o que deixa, né, os filhos bastante confusos em relação a seu próprio comportamento. Lino, você deve conhecer... Só mais um comentário, Érica. Por exemplo, há pessoas assim que, quando estão alcoolizadas, têm um comportamento muito... São brutas, ou então ficam deprimidas. E quando elas não estão alcoolizadas, elas são pessoas ótimas. Enfim, essa também é uma outra variável. É verdade, né? tem razão. A situação
né? Então, é muito interessante assim, a gente ter um olhar compreensivo, um olhar analítico, um olhar não de caixinha assim, fechada, mas um olhar de sistema mesmo, como a gente vai comentar no outro vídeo, né? Pois é. E a gente pode buscar desenvolver um estilo que não seja o nosso, se a situação demandar um comportamento diferente? Ou isso seria, assim, contra-instintivo? Então, olha, na verdade, veja, o que eu acho que a gente deve evitar o máximo que a gente puder é o autoritário abusivo, né? O autoritário abusivo, por mais que na história, né, das famílias, na história da escola, né, o professor tinha régua, né? Lembra no século passado, no século ele tinha a vara, né? A vara com a qual o professor conseguia a disciplina do aluno em sala de aula, e ele fazia isso de uma forma sem culpa, sem crítica. E os nossos avós, os mais velhos aqui, enfim, o estilo, quando a gente é autoritário e, sobretudo, abusivo, eu acho isso importante a gente rever. Porque nos tempos de hoje, isso é inaceitável, nós temos consciência hoje dos efeitos que isso tem. O outro extremo também que eu acho que vale a pena a gente evitar, cuidar, proteger para não expressá-lo, é o permissivo, é o permissivo negligente, né? Indiferente, etc. Porque são dois extremos ruins. Agora, muitas vezes, só com o tempo, às vezes a gente muda, além de tudo isso que a gente já falou. Às vezes, tem pessoas que passam por um processo terapêutico, né? Por exemplo, a escrita expressiva é uma proposta assim, prática, singela, da pessoa fazer uma autoobservação sobre como ela acha que se comportou, como ela sente que se comportou, ou que se comportaram em relação a ela, numa situação em particular que perturbou emocionalmente, que fez sofrer, que causou dano, vamos dizer assim, qualquer que seja a proporção dele. Né? Aí acho que a gente vai ter oportunidade de comentar um pouco sobre a escrita expressiva, né? Sim, é verdade. E quando a gente pensa nesses estilos parentais, né? Quem é que precisa se adaptar ao estilo do outro? É uma boa Porque pergunta. É uma boa a gente pergunta. tem, existem várias áreas do conhecimento que têm se apropriado dos conhecimentos da psicologia, né, dos estudos, e desenvolvem aí outras teorias, algumas até pseudocientíficas, né, análises de perfis comportamentais, a classificação das É, pessoas pelos comportamentos e etc. Tem até aquele livro muito legal, de que eu gosto muito, que são as 5 linguagens do amor, sim, sim. sabe? Os atos de serviço, os presentes, que ensina a gente a Perfeito. observar qual é a linguagem do amor do outro, Sim. para a gente se comunicar com ele na linguagem que ele Isso, entenda. isso. Mas como é que a gente vai exigir isso dos nossos alunos ou filhos? Quem Então, tem que se adaptar né, é o adulto, Érica, não é? outro dia uma colega falou uma coisa que eu achei interessante, né? A gente se casa várias vezes com a mesma pessoa, eventualmente. Ou mesmo, às vezes, assim, só depois da separação, de uma separação, que você descobre a pessoa com quem você estava Ai, casado. E o ai, mesmo ai. vale para os filhos, né? Você descobre o filho que você tem várias vezes ao longo da sua jornada junto com ele. Então, é interessante a gente aprender a ir convivendo com essas mudanças relacionais, transacionais, às vezes, né? E a autoobservação. A terapia, eu sou da psicologia, então eu dou muito valor para a terapia familiar, por exemplo, a Uhum. terapia pessoal, mas eu sei que é um procedimento caro, nem todos têm recursos para se beneficiar desse tipo de tratamento. Há pessoas que precisam de medicamentos, então precisam consultar
pelo menos em certas fases da vida, Uhum. né? Eu, por exemplo, quando meu filho morreu, eu fiquei muito deprimido, muito triste com a morte dele, né? E eu precisei, inclusive, tomar antidepressivo, porque para mim era muito duro conviver com a morte de um filho de 21 anos de idade, né? Hoje ele teria 43 anos. Então, tem fases da vida que a gente precisa reconhecer que os recursos próprios são insuficientes. Uhum. E mesmo os das pessoas que estão conosco, são próximas de nós, também não estão dando conta de nos ajudar ou de, de... Então, a gente precisa... Eu sou muito favorável à ajuda profissional, eu sou muito grato à ajuda profissional. O problema da ajuda profissional é que ela é cara, nem todos têm recursos para se beneficiar dela, né? É, mas há pessoas que, em algumas fases da vida, precisam de medicamentos e outras precisam de ajuda profissional. Aí eu estou falando, sobretudo, de um psicólogo, né, de um terapeuta familiar. Hoje você tem ótimos, né? Na internet até já tem também ajudas de muitos tipos, palestras Sim. e situações que ajudam a gente a pensar. E tem, no caso aí, eu estou propondo aí para a nossa live a escrita expressiva, porque eu acho que é um belo recurso e eu me beneficio dela, por exemplo, pessoalmente. Excelente. E existem alguns serviços Ah, hoje, sim, gente, é uma coisa é bastante verdade. nova, alguns serviços na internet de psicoterapia online bem acessíveis, né? É interessante porque pode ser uma primeira experiência, né, para quem não tem condição de investir um pouco mais e que pode trazer ótimos resultados, né? Lembrando que terapia é diferente de bater papo com um amigo, tá? Claro, Então, assim, claro. precisamos buscar profissionais que sejam de fato certificados e você pode verificar essa Perfeito. certificação de um psicólogo e de um psicoterapeuta consultando o registro profissional dessa pessoa, tá, gente? É muito importante, né, Lino? Sim, sem dúvida. Eu acho que hoje em dia você sabe a internet, você tem de tudo nela, né? Uhum. Então a gente precisa ter certas cautelas para saber com quem está Isso. lidando e tal. Mas Não você tem toda a vamos. razão. Há ótimas pessoas e ótimos recursos disponíveis hoje. Verdade. Então, atenção, gente. Na internet existem muitos gurus, mas não são pessoas que estudaram e não estão preparadas para lidar, né, com o comportamento humano. Então, busquem sempre pessoas referenciadas, busquem Sim, ajuda em pessoas certificadas. Você pode consultar o registro profissional de um psicólogo no Conselho Federal de Psicologia e tem também o Conselho Regional de Psicologia, né? Não vá entregando aí seus sentimentos e as suas emoções nas mãos de qualquer um, não, porque isso é muito sério. sem dúvida, sem dúvida. Até para buscar ajuda espiritual hoje em dia, a gente está tendo que buscar as referências, né, Lina? Oh, precisa. Porque hoje, né? Aliás, essa é uma característica do ser humano. Sempre foi do bem, do mal, do amor, do ódio, da inveja, da gratidão. E isso, todos nós temos essas duas ou mais, né, polaridades, né? Amor, ódio, ciúmes, inveja, competição, cooperação e isso vale para sempre, né? Não é porque a gente está no século XXI com os recursos aí otimizados, né, pela internet, pela troca de informações e etc, que essas coisas eternas do ser humano, essas dinâmicas, até a ganância, o medo, o ódio, a inveja, a intriga, né? Fake news é um nome novo, mas a maledicência, a fofoca, são muito antigas. Tem a Oh, nossa idade, tem a idade do ser humano. E a é gente tem que verdade. aprender a conviver com essas coisas, né? Sim, eu sei que a gente tem muitos tópicos para desenvolver aqui, mas eu queria falar um pouquinho mais sobre esses estilos parentais. Sim, Porque na criação dos filhos,
A gente está falando aí, estilo parental, estilo parental. Mas, geralmente, tá, nas famílias, a gente tem duas figuras em posição de liderança, Isso, tá? Vou falar de um arranjo familiar aqui, gente, mais conhecido, mas existem outros arranjos, claro. né? A gente sabe que tem as mães solo, enfim. Mas vamos imaginar uma família que tenha, né, duas figuras de autoridade aqui. Vamos falar de pai e mãe. E aí, cada um deles tem um estilo totalmente diferente do outro. Porque diz o senso comum, não sei a psicologia ali, não é você que vai me dizer. O senso comum fala que os opostos se atraem. Isso é Sim. verdade na psicologia? É verdade, é verdade. Muitas vezes, né? Porque, veja, duas pessoas extremamente autoritárias disputam a liderança. Vamos ver quem vai ser mais. Pode até dar certo. Às vezes os opostos se atraem e às vezes os iguais se complementam. Então, aí você tem uma criança duplamente. Né? Mas as famílias fazem acordos, né? Os adultos constroem acordos, acordos explícitos e acordos implícitos. Né? Uhum. Então, tanto assim que muitas vezes a mulher fala, a mãe fala para o filho, olha, ela atribui certas funções educativas, vamos dizer assim, para o pai. E às vezes o pai cumpre do jeito que ela gostaria ou não cumpre, ou ele faz do jeito dele que não é o mesmo que ela faria, mas ela delega para ele e vice-versa, né? Então você tem arranjos, né, parentais nesse sentido de porque vamos combinar, né, Érica, as crianças são maravilhosas, são o presente e o futuro do mundo, mas educar, cuidar, conviver com crianças nem sempre é fácil, porque eles têm as demandas deles, têm os jeitos deles, têm as necessidades deles, têm os estilos deles de enfrentamento das situações. Muitas vezes eles nos desafiam, e hoje nós estamos num tempo em que eles têm direito à sua expressão, eles têm liberdade para expressar. Isso foi uma conquista da humanidade, porque antes isso não era possível. E só que isso tem consequências, porque eles têm liberdade e muitas vezes nós. Tanto assim que, às vezes, é muito interessante. O pai ou a mãe é um profissional super competente no mundo do trabalho e que tem sentimentos de incompetência em casa. Ó, Eu eu não aqui dou conta esconder. de eu não dou conta de controlar meu filho, de cuidar dele, ou de ajudá-lo nesse ou naquele ponto. É muito interessante porque eles nos desafiam. Então, você tem o problema das relações. É por isso que é um sistema mesmo. E é interessante a gente observar a configuração desse sistema. Como é que é a relação, por exemplo, igual você falou, do casal. O casal é cúmplice, ele se opõe, porque a criança percebe, as crianças têm muita sensibilidade. Certas coisas eles pedem para a mãe, certas reclamações eles fazem para a mãe, certas coisas eles pedem para o pai, Eles não só certas coisas eles percebem como contam para o eles pai. jogam com É isso, claro, né? Eles não e só percebem como eles são eles muito jogam. danadinhos, né? Vamos combinar. E É eles verdade. têm sensibilidade, e eles têm a experiência, porque isso é construído na experiência da convivência na intimidade. Então, por isso que é uma visão de sistema mesmo. Então, isso eu pergunto para o meu pai, isso eu conto para o meu pai, isso eu não conto para nenhum deles. Eu, é, e tem coisas que são explícitas, tem coisas que são implícitas, tem segredos familiares que todo mundo sabe, mas ninguém conversa sobre eles, e muitas vezes eles organizam a vida familiar. Uhum. Né? Às vezes tem mortos, pessoas mortas na família, que têm uma presença muito importante na dinâmica familiar. Então, você tem a relação da mãe com o filho, a relação do pai com o filho, a relação entre os irmãos. E hoje, nesse combinatório de possibilidades de arranjos familiares,
você tem, por exemplo, os filhos de uma mãe, ou filho do pai, ou filho do primeiro casamento, ou filho do segundo, Sim. os primos, enfim. Então, por isso que eu gosto muito da visão sistêmica também, porque ela permite, ela pede que se observe como esses subsistemas, os irmãos, o irmão, às vezes, por exemplo, o irmão doente é aquele que polariza toda a atenção da família, tudo é voltado para ele. E os sadios, vamos dizer assim, ficam até com vontade de ficar doente para ver se ganham um lugar. Quer dizer, eu não estou julgando, a gente está só Isso, analisando, pensando no combinatório de possibilidades, né? E é muito verdade. interessante que a gente observe essas dinâmicas relacionais, porque elas fazem diferença no funcionamento da família, né? Na verdade, é essa. Verdade. E no bem-estar, no desenvolvimento, no construtivo ou não da vida familiar, né? Afinal de contas, na nossa sociedade, a gente vive num contexto de família, né? E a gente sempre volta para uma família, né? Qualquer que seja ela, né? E as A gente coisas vão volta da escola para mudando, uma né? família, volta do trabalho para a família. Já é A difícil a casa, gente. Pode terminar, professor. não, a casa é o nosso, né? É o nosso lugar onde a gente dorme, onde a gente, enfim, é o nosso, é o lar, né? É o lar, né? Qualquer que seja ele. Verdade. Eu gosto muito daquela representação, né, que a gente teve aí na dramaturgia brasileira, que é da grande família, né? Porque realmente toda família é uma grande família, né? É uma, Essa assim, família é e muito cada vez unida maior. Cada vez maior. e cheia de conflitos e confusão. E é difícil mesmo. Acho que a família ela tem que ter a humildade de sentar e de conversar sobre essas questões Isso. de forma muito aberta e de É, forma é, tranquila. isso, Antigamente, Lino, a gente tinha a figura do pai que isso, mandava, o homem, isso. né? É, Da mulher que era submissa a esse homem e dos filhos que eram submissos a ambos. E isso está mudando, até porque tá mudou a mudando, sem configuração dúvida. familiar e o papel da mulher na sociedade. A- Inclusive, Lina, não raro a gente ouve dizer que quem está mandando em casa são as Claro, mulheres. mas é verdade, em muitas culturas, por exemplo, o marido trabalha e ela que gerencia o dinheiro, ela que toma decisões. Por isso que tem muito. É muito interessante, aí a gente volta para os estilos culturais, né? É muito interessante a gente ver a cultura da família. Né, porque, de fato, isso está mudando. E hoje, veja, boa porcentagem, eu não sou bom de estatística, mas eu sei que tem muitas casas em que só tem a mulher, não tem homem em Sim, casa. é verdade. Só E tem a mulher. Muitas das vezes, a gente até comentou com a Simone também, psicóloga aqui nessa semana, que geralmente em casos de crianças com dificuldades ou pessoas com deficiência, o sim, percentual de mulheres que assumem essa maternidade de crianças atípicas sozinhas mesmo, mães solos, é muito grande. Porque é, geralmente o relacionamento não dá certo, o homem sai de casa e quem cuida daquela criança, entre aspas, tá, gente? Especial é a mulher sozinha. é, Geralmente é ela que está buscando ajuda médica, é, terapêutica, é ela que vai na escola. é Então, verdade. as mães das crianças atípicas, elas estão muito. Isso salta aos olhos na sociedade, né? Existem pais de crianças atípicas? Também. Mas a quantidade de mães É, sozinhas é muito grande, né, Lino? é muito grande. E como você disse, né, o lugar, né, a função do é, tanto assim que se fala muitas vezes em função materna, em função paterna, mas às vezes quem melhor exerce a função materna é o pai. É aquele pai que. E quem exerce a função paterna, porque a função paterna é uma imagem, por exemplo, né? Antigamente, como você falava, por exemplo, o pai era a mãe cuidava e o pai educava, nesse sentido de que botava limites, dava ordem,
impunha Isso. respeito. O E a pai mãe é que cuidava. dizia o que podia fazer e o que não podia. Isto. Ele que dava os limites. E a mãe cuidava nesse sentido de função materna. A mãe ou alguém com. Hoje tem homens que têm uma função materna admirável. E tem mulheres que têm uma função paterna, usando essa imagem, admirável também. Então, por isso que é muito interessante, não é? A gente observar como a dinâmica. E, às vezes, com uma criança funciona de um jeito, com outra criança funciona de outro. É. Depende, às vezes, enfim, por isso que a gente tem que ter uma visão sistêmica também. A visão sistêmica ela é muito importante. Na família, eu acho importante que os responsáveis, aí vou falar dos adultos, porque eu entendo que depois que o filho já se tornou adulto, ele vai Eu constituir estou outra observando família. aqui que tem muitas observações no Tem. chat aí, depois O você pessoal vê, tá né? arrasando nos comentários. Olha só, eu vou pegar aqui um padrão de família em que os filhos, quando se tornam adultos, eles vão constituir outras famílias ou vão morar sozinhos, enfim. Porque também isso está mudando, né? O tempo que o filho fica em Sim. casa tá cada vez maior. Mas aí você tem o pai que deixa, a mãe que não deixa, e aí fica sempre aquele conflito, né, de autoridade. Em Sim. qualquer constituição familiar, os adultos eles precisam se entender primeiro, eles precisam fazer seus combinados para orientar esses filhos, para fazer essa tutela, né? Porque senão não vai dar certo. Isso. Érica, enquanto você estava falando, eu me lembrei de uma coisa que eu gostaria também de comentar. É muito interessante nós, pais e professores, observarmos qual é o recorte de desafio que a criança nos traz. Tem criança, por exemplo, que nos desafia na comida. É aquela criança que é seletiva na comida, ou que come demais, ou que não aceita os rituais de alimentação. Enfim, a encrenca está na hora da comida. Tem crianças que estão na problemática da escola. Ela não gosta de ir na escola, ela tem dificuldade na escola, ela resiste. Tem crianças que, por exemplo, é para tomar banho, para dormir, para outras. É muito interessante, assim, porque. E varia isso, né? Isso vale Isso. para nós também, vamos Ah, é. combinar, né? Mas a gente está falando das Às vezes crianças. o pai fala assim: olha, meu filho é uma gracinha, mas quando se trata disso, aí a Pronto. casa cai, né? E é muito Verdade. interessante, assim, a gente observar, vamos dizer assim, por onde a coisa pega. E por onde nós temos mais recursos para lidar bem com a situação e por onde a coisa pega em nós também, que a gente apela, perde a paciência, fica nervoso, sabe? E uma colega aí comentou. E hoje, veja, não ter filho por medo, por preocupação, por essas coisas todas que a gente fala, não vale, tá certo? O mundo precisa de crianças, as crianças são o presente e o futuro do mundo. E se a gente tem medo de não ser um bom pai, ou uma boa mãe, ou um bom professor, tudo bem, pode ter medo, mas continue sendo professor, se você quiser ser professor, mãe, pai, porque as crianças, a gente precisa confiar que a gente vai encontrando, se a gente se dispuser a isso, um jeito melhor para exercer essa função social tão importante que é a maternidade, a paternidade, né? A parentalidade, como se diz hoje, né? Verdade. Eu gostaria que você conversasse com a gente também sobre uma questão que se desdobra dessa que eu acho muito importante. Eu acho que pode ajudar aqui no nosso desenvolvimento pessoal. Eu converso muito com o pessoal aqui da rede pedagógica, Lino, a respeito disso, né? A gente faz formação continuada buscando desenvolvimento profissional, mas a meu ver não tem como a gente separar esse desenvolvimento profissional do pessoal. Eu penso Ótimo, assim, ótima sabe? Eu observação. penso na evolução do ser humano como um todo. Então, à Isso. medida que a gente se torna um bom profissional, a gente se torna uma melhor pessoa também, e assim vamos. Eu penso muito a respeito da manutenção e do rompimento com padrões de comportamento e parentalidade. Por exemplo, quando a gente observa a relação que tivemos com os nossos pais, podem acontecer duas coisas. Eu posso querer reproduzir
o comportamento Perfeito. dos meus pais, porque eu tive uma infância feliz, eu tenho uma boa relação afetiva com pai e mãe, e etc. Ou eu posso querer romper totalmente com aquela experiência de parentalidade, de filiação que eu vivi. Porque eu tenho pais tóxicos, pais e mães narcisistas e abusivos. O que é mais normal em se tratando de psicologia? Quando a gente tem uma É, experiência negativa, a tendência é a gente reproduzir o comportamento ou a gente romper com o padrão de comportamento? Ou vai depender da pessoa? olha, isso, tudo isso e mais um pouco. Tudo isso e mais um pouco, Érica. Por exemplo, olha que eu até acho paradoxal, né? Mas é o seguinte, você sabe que é muito comum a pessoa que sofreu abuso quando criança ser abusiva quando Já adulto. Quer ouvi dizer, falar. sim, não, tem pesquisas mostrando isso. É muito comum, né, a pessoa que foi abusada, abusada Isso. fisicamente, sexualmente, verbalmente, Aham. é, A gente em todos escuta os, na televisão, é, às vezes, quando saem ela casos de foi abusada e pedofilia, né? quando adulta, ela é abusadora. Ela é como se ela repetisse. Então, existe essa possibilidade. Existe pessoas, muitas vezes tem gente que tem vergonha dos pais que tiveram, né? Uhum. Por exemplo, às vezes pais simples ou que humildes, que têm uma cultura diferente. Então, às vezes, certos filhos tiveram a sorte, né, ou a competência, ou a felicidade de estudarem, desenvolverem, ou casarem com uma pessoa de outro nível social e ter vergonha do pai, porque ele fala simples, fala errado, porque ele mora numa cidade do interior, ele não sabe se vestir, às vezes, do jeito. E tal. Na verdade, é o seguinte: o passado precisa ser recontado, reescrito, reanalisado, reconsiderado 1000 vezes, tanto quanto o futuro e tanto quanto o presente. A verdade é essa, porque senão acontece isso que você falou, né? Pessoas que tiveram pais muito autoritários se tornam pais permissivos. Aí vai para o extremo oposto, Passa né, de um Lívia? extremo para o outro. E dá tudo errado também. Exato. E aí os filhos, ele, pai ou mãe, se queixa de ter um pai muito duro, uma mãe que batia, que era muito autorrígida, a voz dela é que ela que mandava e tal. E tem o filho que se queixa que tem um pai ou uma mãe muito bonzinho, que não deu limites, que não teve presença. É muito interessante a gente ver como é que a gente vai reinterpretando pelo sentimento, pelo comportamento, pelas palavras, pelo pensamento, essas experiências de vida, né? Por isso que muitas vezes conversar sobre isso, ler sobre isso, eventualmente fazer um trabalho terapêutico profissional, com ajuda profissional, é importante. O importante assim, é a gente saber que pai e mãe, né, é a tua história. Nós somos. Ter filhos é fundamental para a espécie. Ou seja, nós somos uma espécie que só continua presente no mundo enquanto nascer criança. Então, do ponto de vista da espécie, nós precisamos de crianças. E do ponto de vista, né, quem é, é muito interessante hoje. O casamento, eu diria, está muito. Tá, tem muitos casamentos, casa, separa, mas tem muita gente quer família. Quer dizer, você não perde a família. Às vezes você muda o casamento ou desfaz o casamento, mas você não desfaz família, né? O filho do seu primeiro marido continua seu filho ou não, e É verdade. vice-versa. O filho do seu primeiro marido continua sendo filho seu, apesar de você estar casado com Às outro, supondo. vezes existem, né, vários núcleos familiares A que se família não se relacionam desfaz, ou não relacionam, né? ela se complexifica, vamos dizer assim,
De novo, você tem mil combinatórios de relações. Há Verdade. aquele pai que, você sabe, muitas vezes, é chato falar assim, mas muitas vezes o pai se sente pai do filho da vez. Ele é indiferente ou negligente com os filhos anteriores. Há pais que Uhum. têm vários casamentos, mas nunca abandonam os seus filhos. Ele leva os filhos junto, de um jeito ou de outro. Uhum. Eu conheço, por exemplo, uma pessoa muito querida que deixou, não quis ter outros casamentos, apesar de ter possibilidades, ela era uma pessoa separada, para poder preservar a família do jeito. Foi uma leitura que ela fez. Né? O fato é que os casamentos se desfazem muitas vezes, mas a família, a ideia, por isso que família é um sistema em que. Então, por exemplo, há famílias em que tem vários pais, step pais, pai ou mães, e por isso que é muito interessante isso. Agora, voltando àquilo que você falou, então, os desfechos vividos na experiência podem ser muitos. Pessoas que foram abusadas se tornam abusadores, pessoas que foram abusadas. Tem pessoas que desistem de ter. Quer dizer, tem pessoas que. Eu não sei, eu não quero ser mãe, não quero viver isto, ou não quero ser pai. Ou, tem, por isso que é um tema muito. De novo, esse jargão, né, Érica? Pai e mãe não são profissões, são funções sociais, são escolhas de vida, são. Não existe profissão, não é uma profissão, não é uma profissão. Verdade. Por outro lado, você precisa de formação, você precisa de ajuda, pelo menos no mundo de hoje. Você precisa de. Né? Tanto assim que, quando a família não dá conta, é o Estado quem assume essa função, porque as crianças precisam de. Nós precisamos de um contexto familiar, sobretudo quando você é criança, né? Ou jovem. Mas Isso. para a vida Daí, gente, toda, né? para a vida toda. Daí a importância, né? Aí vou trazer agora para o profissional, hein, gente? A gente está falando aqui de pessoal, mas também profissional. Daí a Ah, importância do ah, professor conhecer o isso, ah, contexto familiar do aluno. mas Eric, eu me perdi na sua pergunta. Você tem razão, porque hoje é o seguinte, né? Antes você tinha uma organização social, assim, o homem trabalhava das 8 da manhã às 6 da tarde, então o mundo do trabalho não tinha nada a ver com casa e vice-versa. Era tudo separadinho. Você tinha a caixa casa, a caixa trabalho, Uhum. e no trabalho ele era um. Hoje, né? Inclusive, você vê, hoje, inclusive, você até tem uma coisa confusa, desregulada, né? Por exemplo, com a internet, trabalho online, então, até o que antes era muito separado, muito organizado de forma fixa e rígida, hoje está até muito misturado demais. Mas o fato é que, né, é muito importante, porque a gente leva o pessoal e profissional são partes de nós mesmos, né? E são interligados. Por isso que é interessante diferenciar um do outro, mas saber que eles são partes de um mesmo todo. Eles são indissociáveis. E, É e, verdade. e por isso que a gente tem que ver quando o profissional, e às vezes o profissional prejudica o pessoal, né? Muita gente traz problemas do trabalho para casa que não tem nada a ver com a casa e perturba o equilíbrio, a dinâmica familiar ou vice-versa, né? Então, é interessante a gente não separar nesse sentido, mas diferenciar uma coisa da outra Uhum. e saber que elas são complementares, né? Verdade. E uma coisa influencia a outra, né? Porque cada vez mais, por isso que um gestor, né, um diretor de escola, um coordenador pedagógico, ele é atento para como é que está a vida daquela professora, daquele professor em casa.
que problemas que ela... não se trata de ser intrusivo, mas de você saber que isso influencia, porque há interferência, há influência positiva, há influência negativa, e isso cada vez mais. Antigamente, não. Eu não quero saber. Por exemplo, uma questão que hoje se discute muito, né? Antigamente, a parte de disciplina, de respeito às regras e tal, era responsabilidade da família. A escola era responsável pela aprendizagem dos conteúdos, e essa parte de gestão de conflitos, de respeito às regras, não falar bobagem, não fazer... Era a responsabilidade da família. Hoje a gente sabe que é responsabilidade da família, da escola, da cidade, da cidadania, é de tudo. É verdade. Você lembra Porque que antigamente, não dá Lino, para nas separar mais escolas, disso. eu nem peguei muito isso, tá? Mas nas escolas antigamente tinha uma pessoa que era o disciplinador? Não Tinha, tinha? exatamente. Tinha. Eu esqueci o nome, não é monitor, não. Não, tinha um Tinha um outro nome. nome. Tinha a Terminava ver em com or, mas não disciplina. era professor. É Coloca aí, verdade. gente, nos comentários. Antigamente tinha uma figura dessa dentro da Que escola, que era uma pessoa que só se preocupava com a disciplina. Ele ficava vigiando se o aluno ia matar a aula, se ia demorar a entrar na sala, se alguém ia brigar. Isso era muito comum, Isso. né? Eu E esqueci Lina, o nome. Tinha. É antigo. E tinha agora, o coordenador de hoje, você disciplina. vê, por isso que a família é colaborativa da escola nos processos de aprendizagem, ver se o filho fez a lição de casa, ajudar nos materiais, etc. E a escola, a problemática da convivência escolar, das regras, dos limites, da gestão dos conflitos, do bullying, do cyberbullying, são temas muito Nossa, importantes hoje na vida da escola. mas a gente E colocou no curso para o pessoal 2 materiais completos, tá, gente? Do Ministério da Educação, que orientam a respeito de segurança nas escolas e também a respeito de bullying e cyberbullying. Algumas pessoas era um escreveram essa inspetor de prova. alunos, alguém... É um Inspetor. inspetor. Tinha também o disciplinário. Gente, tinha o disciplinário. Tinha mesmo. Engraçado isso, Mas era um né? E, gente, é por isso... inspetor de alunos mesmo. Por isso que a gente precisa pensar, tá? Conhecer o nosso aluno e como é o contexto familiar dele. Como disse o Lino, a gente não vai fazer isso de forma intrusiva, né? A gente não vai entrar na intimidade da família, pegar todos os detalhes, nada disso. Mas você precisa minimamente saber como é a configuração familiar daquele aluno para compreender as necessidades dele. É muito comum hoje em dia a guarda compartilhada, então o aluno ele mora um tempo na casa do pai, outro tempo na casa da mãe, e tudo isso vai refletir no desempenho dele escolar, seja de forma positiva ou negativa. Nem tô partindo do pressuposto de que ter 2 lares é negativo, tá? Não. Pode não ser. Tem muita criança que tem pai e mãe juntinho dentro de casa e que tem um desempenho escolar muito inferior a crianças que convivem com pais separados. Isso não determina, tá? O que determinam são outras coisas mais importantes. E é por isso que a gente está aqui com o Lino de Macedo, aqui na Semana Rede Pedagógica, que fala sobre escola e família. E é claro que daria para a gente ficar conversando eternamente sobre esse assunto. Porque a gente falou aqui até da reprodução dos comportamentos e dos estilos parentais. Eu fiz vocês refletirem sobre a sua vida pessoal, né? Será que eu sou como os meus pais ou eu sou diferente deles? E você pode pensar também em relação à sua vida de professor. Eu estou reproduzindo o comportamento dos meus professores? Perfeito. Ou eu estou, né, imprimindo uma dinâmica diferente em relação aos meus alunos. Lembrando que os alunos não são os mesmos, o tempo não é o mesmo, a exigência não é a mesma. Então, a gente precisa se colocar também em análise. E esse exercício que o professor Lino traz, e que a gente ainda vai conversar mais sobre isso, da escrita expressiva, pode te ajudar a fazer esse exercício também. Como eram os meus professores, que tipo de aluno eu fui, e agora o que eu fico esperando, né, dos meus alunos. Tem muito professor que só quer o aluno que se parece com ele, que só se identifica com o aluno que ele foi também.
e não consegue entender quando o aluno é diferente. Eu, Olino, eu sempre fui uma aluna muito aplicada. Sim. E eu nem estou dizendo que isso seja bom ou ruim, não. Mas eu era aquela aluna certinha que sentava na frente, que copiava tudo bonitinho, coloria, entregava tudo nos prazos, tá? Isso também tem problemas aí, hein, gente? E aí eu Claro. espero, por exemplo, eu fico esperando dos meus filhos o mesmo comportamento acadêmico e escolar. Mas os meus filhos são totalmente diferentes. Aí é que eu acho que ser mãe hoje em dia está mais difícil do que ser pedagoga, hein, Lino? Érica, agora eu vou falar sobre mim. Você sabe que eu, até os 18 anos, eu era um aluno brincalhão. Eu era assim, eu nunca reprovei. Eu nunca fui reprovado. Mas eu aprendi, mas eu era brincalhão, enfim, não era tudo certinho. Bagunceiro. Bagunceiro, gostava de fazer, até já passei por um ou dois momentos muito duros por passar dos limites de brincadeira e tal. Depois, quando eu entrei na faculdade, o meu pai queria que eu ficasse na cidadezinha lá onde ele morava e trabalhar junto com ele lá na prefeitura. E eu sonhava mais alto, eu queria fazer faculdade, etc., mudar de cidade e tal. E é interessante, eu fiquei estudioso, eu virei Érica quando entrei na faculdade. Aí eu estudava, aí agora depois eu ganhei gosto. Mas foi interessante que a minha virada foi na faculdade, até pelas restrições que eu tive, e eu tive que arrumar dinheiro, por exemplo. Eu falei, bom, se quiser você vai, mas não conte comigo. E eu estudava de manhã, trabalhava à tarde e tive a sorte de ter uma pessoa que aceitou eu morar na pensão dela e pagar quando uma pessoa conhecida, quando eu pudesse pagar. Então eu tive sorte de ter apoios então esse desafio, né, essa questão dura que me foi imposta pelas circunstâncias da vida, me fez ficar muito, né, estudioso, e até hoje peguei gosto, mas eu era meio brincalhão, meio palhação, era assim, Deus. aprendi, era inteligente, tudo, mas nada de primeiro aluno, Imagina sabe? Também o não era o último, orgulho, era né? daquele. Ai, imagina o orgulho dos seus pais e professores quando Ah, viram, sim, né, o não. doutor que você se tornou. E isso é importante a gente contar para que nós, professores, não determinemos o futuro dos nossos alunos com base nas nossas convicções e no comportamento que eles apresentam na Sim. atualidade. O professor, às vezes, tem uma visão muito determinista e chega até a dizer para o aluno, vai dar em nada, ó, aquele ali, ó, pode esperar. Não vai dar em nada. Pai e mãe também falam isso, né, Lino? Fala, você sabe que nos Estados Unidos tem uma expressão que eu acho ela muito dura, que é o seguinte, winner e loser. Então, é aquele pai que fala para uma criança de 4, 5 anos, que está na pré-escola, você é um perdedor, você é um zero à esquerda, você não vai ser nada na vida. Ou seja, ele crava o destino do filho ou da filha, ou então você vai ser um vencedor, você vai ser o mais inteligente, você vai ser rico, vai ser bem-sucedido, vai ser um intelectual brilhante. Com 4 anos, 5 anos, não dá para a gente fazer essas premonições. Quer dizer, é muito pesado. A gente entende que muitos pais se preocupam, né? A competição na vida escolar hoje é muito grande, né? E, de fato, o histórico escolar do aluno, você sabe, tem lugares em que o currículo escolar é formado. Se você fez tal escola, você tem mais facilidade de entrar numa escola. Enfim, a gente entende a preocupação dos pais, mas isso é muito pesado para uma criança, que às vezes está passando alguma dificuldade, né? Nem todos somos iguais do ponto de vista emocional, social, Verdade. intelectual, físico, e etc., né?
Então, esse ano, professor, quando você estiver lá e tiver um aluno bem bagunceiro na sua sala, você olha para ele e fala ali, ó, acho que ali vem um Lino de Macedo. Já pensou que coisa boa? Gente, essa live aula, ela tá chegando ao final. Ainda tem um segundo tempo, tá? O professor Lino volta ao vivo para conversar aqui com o Edivaldo. Aí você pergunta pro Edivaldo, Lino, como é que ele era como aluno para ele te contar. Você Boa vai gostar de pergunta. ouvir, vai gostar de ouvir. E aí, gente, tem vídeo aula do professor Lino lá no YouTube, que a gente vai liberar para vocês. Eu vou aguardar as instruções aqui da produção para a gente encaminhar esses tempos, tá? De E que intervalo e da hora que a segunda gente... live. você não sabe ainda, né? É isso, agora. A gente vai fazer intervalo de 15 minutos apenas, tá bom? E vamos retornar aqui para um segundo momento ao vivo com o Lino. E aí depois vocês acompanham pela plataforma que a gente vai encaixar as videoaulas que faltam ser liberadas para vocês, tá? Lembrando que ainda hoje também eu quero fazer uma live com você que está aí do outro lado fazendo a Semana Rede Pedagógica. Eu quero alguém aqui ao vivo comigo dando depoimento. E também teremos outros 5 sorteios ao final da programação. É rapidinho o intervalo, em só 15 minutos. E a gente volta aqui ao vivo com o Dr. Lino de Macedo para uma conversa tão mais interessante quanto essa que a gente teve agora. Lino, um Beleza. grande abraço, eu adorei Para você também. a nossa Até mais. conversa. Tá bom. Tchau. Tchau. Gente, que aula boa, né? Que aula rica. Passou tanta coisa aqui na minha cabeça, a minha história, né, como aluna. Lembrei dos meus professores, refleti sobre a minha própria família, eu como profissional, eu como mãe, como refletir sobre os meus pais, né? Quais são os comportamentos que eu reproduzo, quais são os comportamentos que eu ressignifico, né? Que eu quero fazer diferente. E foi muito interessante, eu vi aí nos comentários que às vezes, mesmo a gente querendo ser diferente, a gente acaba reproduzindo, né? Nós nos parecemos muito com os nossos pais, né? Tem aquela música, né? Ainda somos os mesmos e vivemos como os nossos pais. Muito legal essa música, Legião Urbana. Gente, só 15 minutos de intervalo. Combinado? Corre para beber uma água. Fica atento que daqui a pouco a gente entra ao vivo de novo com o Lino de Macedo. Estou te esperando para o segundo tempo. E sabe o que eu acho que você deveria fazer? Chama sua família para assistir também, porque aqui a gente está falando de escola e família, mas a gente está falando muito sobre família. De repente pode ser um momento de aprendizado para todo mundo que mora com você aí na sua casa, tá bom? Um beijo! Tchau! Obrigada pelas mensagens carinhosas aqui. Elis Regina, gente, desculpa, errei. Tchau!